Boa noite, queridos. Uma satisfação estarmos aqui no Grupo Meimei. Muito obrigado pelo convite, uma honra. E ainda mais sabendo que aqui também está trabalhando o meu Mia Instruisto, Esperanto Instruisto, que é o nosso querido amigo Antônio Carlos, né? Meu professor de Esperanto. Até hoje eu estou tentando aprender, mas eles têm muito boa vontade. Gente, é uma satisfação e nós estamos num sábado, hoje já no mês de outubro, dia 18, não é isso? A gente fica reparando que o tempo vai passando muito depressa, daqui a pouquinho já é Natal, não é? E aí o ano já se foi e a gente se prepara para um novo ano. O tempo é algo assim impressionante, como ele passa cumprindo a sua função. E eu fico assim imaginando, se a gente aproveita o tempo, ele passa. Se a gente não aproveita, ele passa do mesmo jeito. Aí a responsabilidade é nossa. E a gente tem um grande exemplo na nossa vida, que é a própria natureza. Quem observou a natureza hoje? Eu imagino que vocês estejam meditando sobre a resposta, né? Então vou repetir a pergunta. Quem aqui já caminhou na natureza hoje? Já caminhou? Quem já reparou? Olhou pela janela. Ah! Quem já abraçou uma árvore algum dia? Já. Um dia já abraçou. E não é uma atitude, digamos, insana, né? A pessoa é louca de abraçar uma árvore. Quem já observou, por exemplo, uma folha balançando, né? O vento, assim, suavemente vai e balança a folha, não é, de uma árvore. Já perceberam? E o cantar dos pássaros? O que a gente vai sentindo? Eu estava vindo para cá, saí de casa às 6h10. Falei, 50 minutos, eu vou chegar à vontade. E vim com a questão da cabeça. Como tudo muito muda, e é impressionante, às vezes assim a entrada já não é mais como aquela de algum tempo da última vez que eu vim aqui, porque vai crescendo tudo, né? E era uma boa. Eu falei, não vou botar o Waze não, porque eu lembro tudo de cabeça. Olha que confiança. Aí quando eu me dei conta, eu acho que eu passei aquele posto onde tinha lá uma entrada que era exatamente do condomínio, né, Santos Dumont e tal. Quando eu fui ver, eu falei, agora eu vou ter que botar o Waze, né? Que tal, poderia ter voltado e feito, não, vou botar o Waze, aí foi e tal. Andei vendo um monte de coisa, ambientes que eu não conhecia, passei por estradas assim e tal. Interessante. E a gente vai observando as árvores, vai observando a natureza. Do meu quarto, eu moro em casa, no Guará 2. Do meu quarto, assim, quando eu abro a janela, já tem as plantas da mamãe. A pessoa pergunta, a sua mãe mora com você? Eu falei, isso. Eu moro com ela, ela mora comigo. Ela mais cuida de mim do que eu dela. Impressionante. 87 anos, se vocês quiserem acompanhar, tem aí o Evangelho no Lar da Dona Maria, todo dia, 8h30 da manhã, pelo Instagram. @Geraldo Campetti. Hoje mesmo, agora à tarde, eu gravei, porque eu não resisti. Ela estava assim pegando, de repente eu estava dando um cochilinho ali à tarde, né, sábado, hoje da tarde, de repente eu vi um barulho, caiu um pirex, né, que a gente fala assim, vixe, o que aconteceu? Eu fui lá fora, a mamãe estava mexendo nas suas plantas. E ela pegando uma orquídea linda. E aí ela, olha só meu filho, como é linda essa orquídea. Ela era meio amarela, meio branca, um pouco verde, uma coisa assim. Gente, eu falei, mãe, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar isso aqui, já vamos colocar ao vivo no Instagram, porque o pessoal gosta de acompanhar. E aí então ela pegou a planta e já fez a pose. Mãe, como assim, mãe? Continua natural. E ela nada, toda bonitinha, estava com um vestido amarelinho, toda assim. E a gente começou a conversar e tudo. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ele falou, não, meu filho, eu preciso replantar essa orquídea, porque o vaso onde ela está já não aguenta mais. Aí eu falei, mas já tem, não, o vaso vai ser feito ainda pela Neide, que é ajudante, né? Vai fazer o vaso para depois replantar. E ela estava meio assim caidinha, né? Você está acompanhando a história, menina? Isso. A plantinha estava meio caidinha, ela tinha que amarrar então, né, um barbante ali para poder segurar.
Aí ela, do jeitinho dela, mamãe, 87 anos ali, toda assim com o dedinho já tem artrose, né? As unhas sempre bem feitas, ela faz uma vez por mês. Sempre vai anda 100 quilômetros para fazer a unha. Olha só que interessante. Ela vai com ajudante uma vez por mês em Cocalzinho. Aí faz a unha, passeia, tudo linda, né? E aí ela, com a unha toda bem firme, os dedinhos já tadinhos, todos tortos por causa da artrite reumatoide. E ela tentando lá dar o laço, amarrar e tudo. Aí ela falou, meu filho, eu tenho que pegar uma mesinha que está lá em cima. Aí eu falei, eu vou lá buscar, né? Aí, mas antes que eu pensasse, ela mandou, né? Falou assim, vai lá buscar aquela mesinha, por favor. Tá bom. Aí eu fui gravando tudo, né? Gravando, tá assim, ao vivo. Peguei uma mesinha e falei, nossa, essa mesinha... Ela falou que estava meio troncha, alguma coisa assim. E realmente... Aí eu falei, isso que vê que a mamãe achou essa mesinha na rua e pegou, né? Aí foi quando eu fui levando assim, mãe, falei, essa mesinha vai aguentar? Essa mesinha a senhora pegou na rua? Falou, não, essa mesinha foi o seu papai quem fez. Ela fala pai assim, referindo, né, a nós filhos. Foi o seu pai quem fez. Eu falei, o papaizinho querido, ele desencarnou no dia 13 de julho de 2019. E aí, antes da pandemia, portanto. E estava lá, né, a mesinha já toda tronchinha, mas aguentou o rojão, né, que ela botou o pratinho em cima, botou a planta e tentando amarrar, aquela coisa linda, e eu filmando tudo, enfim, uma maravilha. A mamãe tem cerca de 120 plantas, só de orquídea tem mais de, sei lá, 40, 50, assim, uma coisa de doido, né? E aí eu abro a janela do meu quarto, eu dou de cara com as plantas. E tem um jardim que é assim de deve ser uns 15 metros quadrados, é pequeno, não é grande assim o espaço. Mas ali, por exemplo, a gente planta almeirão, não deixa dar, porque os passarinhos comem, né? Mas planta, como é que é mesmo aquela, é que eu mais gosto, aquela... Vai falando aí. Vai falando. Tem cebolinha, tem aquele outro manjericão, né? O cheiro verde é um composto, né? E aí é a rúcula. A rúcula é deliciosa, né? A rúcula os passarinhos não comem, então deixa crescer. Então da rúcula já deu até tomatinho, até pepino. Plantou-se 2 pés de pepino, deu 80 pepinos, eu não estou mentindo. O pepino assim, nossa, impressionante. E aquele pepino mais caipira, uma delícia, né? Bom, e a natureza, aí junto os passarinhos lá. O papaizinho, antes de desencarnar, Antônio Carlos, ele criou o hábito de dar arroz para os pássaros. Então tem um lado, né, que é um corredorzinho, é tudo assim com ladrilho e tal, mas papai jogava o arrozinho e vinha pardal, rolinha, pomba nunca apareceu ali, mas iam os periquitos, não é? E de vez em quando uma mistura de pardal com periquito, que agora com canarinho, aliás, né? Às vezes a gente não vê tanto pardal, mas você vê essa mistura do pardal com o canarinho. E é uma delícia. Então tem café da manhã, almoço e jantar. A gente vai comprar a compra do mês, compra 3 sacos de arroz, né? Nós somos só 2, porque um saco são 5 quilos, dá para mais de mês, a compra é do mês. E os 2 sacos, que são 10 quilos de arroz, não dá para os passarinhos para um mês, né? É uma coisa impressionante. Mas eles fazem a festa, cantam. O vizinho tem uma árvore assim alta, que segundo ele é ipê, nunca floriu. E aí dá os passarinhos lá também que vão no canteiro da mamãe e faz ali o estrago, toda uma delícia. Isso é a natureza. A senhora está olhando assim porque está gostando da história? A senhora curte a natureza? Como é bom. Quem já pisou no chão aqui? Botou os pés no chão. Você que está sentando agora, você estava caminhando quando chegou aqui? Isso. Ali fora você viu alguma árvore? Muitas. Viu gramas? Então, quando eu peguei a orientação para vir para cá, que eu já vi algumas vezes, pegava sempre no cantinho, né? Assim, você não pegava nem o Waze. Você pega, vira logo à direita e vem assim, permeando o muro, né? Aí você vai vendo todas as árvores, uma beleza. Dessa vez o Waze me mandou direto, aí depois ele manda para o canto. Eu falei, por que eu já não fui no canto direto, né? Que aí você fica fazendo um monte de volta, é interessante. Mas você andou de pés no chão? Totalmente? É bom, não é? É. Sentir a natureza é nós estarmos em casa. Sabe por quê? A natureza é nossa mãe. E o que a mãe faz para com o filho?
cuida, protege, auxilia, assiste, ampara. A natureza, ela é pródiga, ela é aquela benfeitora que não nos deixa faltar nada. A questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será que a Terra poderia oferecer tudo de que precisa o homem para a sua sobrevivência? E a resposta é sim. Sim. Se com o necessário o homem se contentasse. Então, se a gente se contentasse com o necessário, a Mãe Terra, a Mãe Gaia, nos ofereceria tudo, como recursos naturais. O caso é que a gente não fica satisfeito com o necessário, a gente quer também o quê? O supérfluo, que é o que sobra, é o excesso. E acaba que o excesso vai nos prejudicar. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec, o codificador, pergunta ao Espírito da Verdade. Ele vai dizer assim primeiro: às vezes a felicidade para um não é felicidade para outro. Às vezes pode ser até o contrário. O que é motivo de felicidade para um pode ser até motivo de infelicidade para outro. E Kardec vai e faz a pergunta genial: será que há um ponto comum para a felicidade de todo mundo? Um ponto comum de felicidade para todo mundo. E o Espírito da Verdade responde: sim, há. E responde em duas partes. No aspecto material, para a gente ser feliz, qualquer pessoa ser feliz, basta ter o necessário. Se a gente tiver o necessário no aspecto material, isso basta para a gente ser feliz. Porque o necessário é o suficiente, é o essencial. Não é o que sobra, é o que basta. Porque quando a gente tem o excesso, se a gente não souber bem empregar o excesso, a gente acaba se complicando. Por isso que nós temos que empregar aquilo que está nos sobrando em benefício do outro. Não guardar egoisticamente. E aqui o Espiritismo não condena a riqueza, porque a riqueza é um recurso valioso. Se bem empregado, vai gerar o desenvolvimento, o progresso. A inteligência, a tecnologia, a comunicação servem para isso, para impulsionar o progresso. E a riqueza facilita tudo isso quando bem empregada. No entanto, se ela fica concentrada, como a gente vê aqui no planeta Terra, a concentração da riqueza eminentemente na mão de poucos, no mundo inteiro, não chega a uma centena de indivíduos que concentra mais de 90% da riqueza do mundo, do planeta Terra. E aí a gente fica assim, eu faço aquela conta de padeiro, né? E na minha ignorância, num raciocínio mais simples, se eu tenho 10 unidades para dividir por 10, quando um fica com 9 ficarão com 0 não, sobrou 1, né, gente? É uma conta de matemática, de padeiro para fazer certinho, não é isso? Tenho 10 unidades, então vamos lá, eu estou com 10 mil. Aí tem 10 pessoas para distribuir esses 10 mil. Uma pessoa fica com 9 mil. As outras 9 vão ficar com o quê? Com 1 mil que sobra. Isso é o que a gente chama de diferença, de desigualdade social. Que nós não somos iguais, a não ser aos olhos de Deus, porque Deus nos vê como todos filhos, né? Então somos iguais aos olhos de Deus, e a natureza também nos vê de maneira igual, sem fazer distinção entre nenhum ser criado por Deus, porque ela assiste a todos com benemerência, com, assim, prodigalidade. Não falta nada se a gente souber bem empregar. Mas quando nós temos essa concentração excessiva, onde há riqueza, há também a miséria. É por isso que poucos têm muito e muitos têm pouco. Nós não somos iguais, somos semelhantes. Nós somos, de certa maneira, diferentes uns dos outros, mas Deus nos concedeu as mesmas oportunidades para que pudéssemos, com a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, agirmos para avançarmos. Então Deus não privilegiou, Ele não deu mais a um, menos a outra.
Não deu mais condição para o indivíduo porque ele achou que era mais bonito e o outro que não era tão bonito ele deu menos. Não, porque para Deus todos somos filhos, realmente Ele é o nosso Pai. Todos somos criaturas, Ele é o nosso Criador. Agora, o emprego do livre-arbítrio, da nossa liberdade, que a gente faz com a vontade e com o pensamento, depende de cada um de nós. Se a gente tem, por exemplo, um valor de 10 e passa esse mesmo valor de 10 para outra pessoa, uma pessoa tem 10, outra tem 10. No período provavelmente de um ano, essa pessoa que tinha 10 aqui, ela pode transformar esses 10 em 20. E essa pessoa que tinha 10 aqui nesse mesmo período pode transformar em menos 10. Dá para acompanhar o raciocínio? Por quê? Você pode ter uma inteligência financeira, pode ter uma inteligência, né, de aplicação dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Quantos 8 talentos eram na parábola? Quantos 8 talentos? No total? Eram 8, né? O Senhor vai fazer uma viagem, vai passar um tempo fora, ele chama os 3 funcionários que ele tinha mais confiança e de acordo com a competência de cada um falou, olha meu amigo, né, eu vou te dar aqui 5 talentos. Passou 5 responsabilidades para ele, 5 compromissos para você cuidar. E para o outro, que era o segundo mais competente, olha o valor é da competência, deu 2 talentos. E para aquele que era o menos competente dentre os 3, ele deu 1 talento. Aí o pessoal, quando o Senhor voltou, depois de um certo tempo, eles tinham que prestar contas. Quando foram prestar contas, o que havia recebido 5 devolveu 10. O que havia recebido 2 devolveu 4. E o que havia recebido 1 devolveu 1. Ora, por quê? Porque o que houvera recebido 5 trabalhou para multiplicar, assim também o que recebera 2. Mas o que recebeu 1, ele, por insegurança, sabendo que o Senhor iria cobrar e iria pedir a prestação de contas, ele, por medo, manifesto na insegurança, ele enterra o talento. Os 2 primeiros, bons servos, o terceiro, mau servo. Porque nós não devemos enterrar o talento. Nós devemos multiplicar as nossas competências e amparar aqueles que, se somos mais fortes, são mais fracos. Se temos mais, os que têm menos. Então, aquele que está à frente deve amparar aquele que está atrás. A vida, ela é desta forma. Nós estamos numa posição, num grau evolutivo, em que a gente pede ajuda àqueles que estão acima e, ao mesmo tempo, a gente ajuda aqueles que estão numa posição inferior à nossa. Isso a gente vai ver no texto base aqui da nossa fala de hoje. Eu só estou fazendo um introito. Vocês estão gostando? Quem não estiver gostando pode vir aqui à frente agora, por favor. Então vejam, aí o Espírito da Verdade continua respondendo a questão de 922. Para a gente ser feliz no aspecto material, ter o necessário. Não está condenando aqui a riqueza. Se a gente tem a riqueza, nós precisamos trabalhar a multiplicação para beneficiar socialmente outras pessoas e os seres da natureza de um modo geral. Não é concentrar egoisticamente a riqueza só para nós. E a segunda parte, o Espírito da Verdade vai dizer, no aspecto moral, para nós todos sermos felizes, a gente precisa ter a paz de consciência, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é que a gente tem a consciência tranquila? Como é que a gente pode colocar... Vocês colocam a cabeça no travesseiro e dormem em paz? A senhora não? Você não? Tem a consciência pesada? Quer se declarar agora ou vai deixar para depois? Não tem problema. Depois vai tomar passe, água fluidificada, né? Está livre por uma semana, depois volta para a casa espírita. Olha, a gente pagava as penitências quando a gente se confessava, não é isso? No confessionário. Aí você estava liberto ali, ó, pagou os pecados na confissão, depois vai cometer os erros, volta para se, né, penitenciar de novo. A gente tem que tomar cuidado de não transferir esse comportamento, que com todo o respeito está melhorando muito, né? As pessoas têm consciência, de não trazer aquele comportamento que a gente tinha antigamente para o centro espírita, né? Então, mas é bom, obrigado pela honestidade, pela sinceridade, não é? E às vezes, por que a gente não consegue dormir em paz? A gente só vai ter a consciência tranquila com o dever retamente cumprido.
Quando a gente cumpre com os nossos deveres, a consciência está tranquila. A senhora tem a consciência tranquila? Depende do dia. Depende do dia. Olha que resposta mais sábia e honesta, né? Como a nossa amiga ali. As mulheres são mais corajosas. Vou perguntar para um homem: o senhor tem a consciência tranquila? Olha, que gostei. Gente, agora é o seguinte: por que a gente não tem a consciência tranquila? Se eu fosse desencarnar hoje, eu me lembro de um senhor amigo, o Sodélio, não sei se você conheceu, Antônio Carlos, trabalhou muito tempo na FEB, e aí ele já tinha os seus 80 anos por aí. E eu perguntei uma vez para ele assim: Sodélio, como é que o senhor vai? Ele falou: meu filho, eu, todo jeito que Deus manda, graças a Deus, eu estou de mala pronta. Quando ele me chamar, eu vou. Ele desencarnou com 102 anos, mas ficou assim, resistindo tudo que foi possível. E a gente fica pensando, ele já estava pronto naquele tempo. Né? Se Deus me chamar agora, eu falo, pelo amor de Deus, me dá mais um tempinho aí, senhor. Da minha mala ainda não está pronta, está meio bagunçada, né? A gente nunca acaba de arrumar a mala, fica ali naquela história. Então, a gente tem que ir se preparando. Essa consciência tranquila, para ter essa paz consciencial, é cumprindo o dever. E para a gente cumprir o dever, é a gente fazer o que é necessário. Não é além, gente. Não é acima do que a gente pode. A natureza é um exemplo constante, porque ela oferta tudo o que é necessário. Não é o que sobra. Na natureza nada é desperdício. Mesmo a lei de destruição é para a produção, para a conservação, para a criação. Tudo. Quando a gente vê, por exemplo, uma semente, né, um frutinho que cai assim no chão, aquilo tem um propósito. Mas perdeu, né? Não serviu para nada. Não, você vai ver um pássaro, ele vai pegar aquela sementinha, ele vai fazer alguma coisa que ele come uma parte, a outra parte fica ali, depois vai nascer outra planta. É uma coisa impressionante. E as árvores, vocês já ouviram aquele ditado, né? As árvores somos nós. Não é isso? As árvores têm um processo de conexão entre si admirável. Quando a gente consegue ver mais assim, digamos, para além do físico, não é? A gente percebe essa conexão que as árvores estabelecem. Elas auxiliam umas às outras. Aquela que precisa mais, as árvores, elas se unem pelas raízes e elas vão fluidicamente beneficiando, ajudando, amparando. Eu estava assistindo um filme ontem na Netflix chamado Caramelo. Quem assistiu? 3 pessoas. Caramelo, né? É o cachorro, E ele não tinha nome, e de repente o nome dele foi Caramelo, que era um vira-latinha mesmo. Mas lindo, todo arrumadinho, bonitinho, e o filme é tocante. É muito bonito, porque é um rapaz novo, que é um chefe de cozinha, e ele tem um câncer. E o cachorro é quem identifica. Não é interessante assim tal. E aí ele passa todo o processo e tal, eu não vou contar o final da história, né? E bem no final, gente, vocês imaginam o que acontece, né? É como aquele negócio, quem matou Odette Reutemann? Hoje vai passar de novo, né? Eu não assisti, não vou assistir também. Mas disseram que ela não morreu. Sabe por quê? Porque o espírito é imortal. Né? Evidentemente, a gente nunca morre, não é? Eu não me lembro se na primeira vez, acho que ela morreu, né? Agora fizeram... ela morreu, tá vendo? É da sua época? Não acredito. A primeira versão? Gente, então, e agora sim, né? Mudaram o final, pelo que eu estava vendo lá, a reportagem e tudo, eu não assisti. Né? Mas, gente, a questão da natureza é tão interessante, porque a natureza faz tudo o que é necessário, não precisa de excesso, nada sobra. A gente é que, pela nossa ação humana, a gente busca o excesso. Por exemplo, às vezes a gente vai desmatar uma parte que é da natureza para criar pasto, por exemplo. Eu não estou dizendo que há erro nesse sentido, mas tudo tem que ser feito dentro de um equilíbrio. Porque quando a gente, por exemplo, desmata e vai plantar, você planta tudo de um mesmo produto. Planta soja, vai plantando, né, algodão, vai plantando... Aquilo que acaba sendo um excesso, que acaba sobrando, vai fazer falta de outro produto
na própria natureza. A natureza ela é equilibrada, ela vive harmonicamente. Não sobra e não falta nada. Nenhum animal morre sem ter um sentido. O próprio animal que é mais violento no processo de destruição, aquilo é quando a gente vai, por exemplo, fazer... você planta, por exemplo, né, determinadas... vamos colocar aqui, você plantou milho, aí vai dar uma determinada praga, que está toda aquela leira de milho, né, vários metros ali plantado, hectares e tudo, de repente dá uma praga, você vai e aplica um agrotóxico. Aí esse agrotóxico vai e mata aquela praga, entre aspas. Só que aquela praga, ela era uma praga, mas ela era o predador de outro animalzinho, provavelmente de outro inseto. E aí o que acontece? Começa a dar excesso daquele inseto porque a outra praga foi morta. E assim vai num certo desequilíbrio pela ação humana. Na natureza, espontaneamente, isso nunca acontece. Só acontece pela atuação do ser humano. Então, a gente vai verificando que sempre a mãe natureza, a mãe Gaia, a terra, nos oferta o que a gente precisa. Quem já morou em roça aqui? Rural, olha aí, não é? Já trabalharam na roça mesmo? Os outros já ouviram falar em roça? Sabe do que se trata? Né? Diz que um homem da cidade foi para o campo e todo assim arrumado, né? Era um doutor. E aí ele chega assim na área rural, tinha um senhor muito humilde capinando uma leira de terra lá, estava com a enxadinha e tudo. E o senhor da cidade, para provocá-lo, pergunta se ele acreditava em Deus. O senhor acredita em Deus? Aí o homem humildemente disse que sim, que acreditava em Deus. Era, né, um homem com fé. Aí o homem da cidade, então, disse para ele: você poderia me mostrar onde é que Deus está por aqui? Aí o senhor fica pensativo, né? E vem uma inspiração para ele dar uma boa resposta para aquele doutor. Aí ele fala: senhor doutor, eu não sei dizer para o senhor onde é que Deus está aqui, mas eu gostaria que o senhor me dissesse onde é que ele não está. Isso é a presença de Deus, uma obra de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? O nosso grande amigo e irmão, que desencarnou no dia 13 de maio deste ano, né? Tive a oportunidade de, no período do carnaval, na quarta-feira de cinzas, eu estava lá na Mansão do Caminho. Desde sábado, nós fomos fazer um trabalho junto à juventude e aos adultos, que eles fazem sempre, a cada 2 anos, um encontro, né? Reunindo jovens e adultos. E a cada ano tem um encontro com jovens. E a gente estava lá, ficamos hospedados, o que eles chamam de casa grande, né? E a gente ficou assim, num quarto em que... Estou contando esses detalhes porque eu quero chegar num ponto para vocês que é o que interessa. O Divaldo, ele não desceu para tomar café, para fazer os lanches, porque ele estava mais já assim, né, adoentado. E o banheiro que eu utilizava assim era bem de frente para o quarto, né, o apartamento, porque depois abriu assim e virou um apartamento lá na Mansão do Caminho, no andar superior. E aí quando chegou quarta-feira, que eu já ia embora, eu falei para o rapaz, né, que cuidava dele, falei: olha, eu estou indo embora na hora do almoço e eu queria dizer para você que se for necessário, eu estou aqui à disposição. Fazer uma oração, dar um passe e tal, porque a minha consciência não me permitiria sair sem eu me oferecer, porque eu ficaria de consciência pesada, sentindo que o meu dever não estaria cumprido. Aí ele falou: vou ver com o tio Di. Aí ele foi ver com o tio Di, daí a pouco ele desce e falou: ó, o tio Di está te chamando. Aí eu subi, fiquei em torno de uns 15 minutos com ele. Ele deitadinho, ele pegou minhas mãos assim e ele falou por umas 10 vezes: Antônio Carlos, obrigado, muito obrigado, obrigado. E à medida que ele ia falando, eu ia me sentindo cada vez menor, imagina.
Aí eu falei para ele, tio Di, quem tem que agradecer somos nós. Porque você, com a sua missão cumprida, é um grande exemplo para todos. E aí foi aquele momento, foi a última vez que eu vi. Isso foi no início de março, né, que o carnaval foi ali, quarta-feira, era bem os primeiros dias de março. E no dia 3 de maio, às 9 horas e 45 minutos da noite, ele desencarnou. Divaldo, ele sempre teve contato com a natureza. Não sei se vocês conhecem a Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, no bairro Pau da Lima é o nome. E é uma verdadeira assim, é como se fosse um bairro mesmo, todo repleto de árvores, tem até um lago, assim, um ambiente natural, e as construções, as casas e tudo, funciona várias coisas lá assim mesmo, tem até padaria, tem ginásio, né, tem escola, tem até uma parte assim que para as crianças nascerem, né, uma área mesmo de saúde, uma coisa muito, muito bonita. E eu me lembro que nesse mesmo dia, depois que eu tive esse contato com ele, eu saí e fui com a querida amiga Piedade, a gente falou, quero te mostrar uma coisa. A gente foi caminhando, e quando a gente estava caminhando, muitas árvores, tinha uma árvore que colocava uma folha, assim, estendia um galho enorme e folhas grandes, não sei nem o nome daqui, mas era assim, como se fossem aquelas samambaias, mas assim, bem largas e tudo, e bem longas, eram metros né, daquela folhagem. E aí vinham umas 2 ou 3 assim, e foi tão gostoso, porque eu estava passando e elas, né, vinham assim um pouco para fora na calçada, e eu parei naquele instante para poder agradecer. E eu fiquei próximo daquela folhagem, daquela extensão de galho, né, com aquelas folhas largas. Gente, eu recebi um abraço daquela planta. Foi algo assim tão especial, que eu me senti tão bem, como se estivesse sendo, sabe, acolhido. Quando a gente abraça, não é, uma árvore, a gente se sente reenergizado, a gente se sente protegido. Uma árvore nos beneficia muito. Ela nos oferece o quê? A sombra, o fruto, não é? A possibilidade de você ter um ambiente mais arejado, a questão também, o oxigênio, não é? Então é uma coisa muito linda, que se a gente souber observar com olhos de ver e escutar com ouvidos realmente atentos, a gente vai aprender muita coisa. Por isso que a mensagem que André Luiz nos traz nesse livro, Ideal Espírita, que é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e são espíritos diversos, tem uma mensagem de André Luiz no capítulo 44, que ele fala assim, ouvindo a natureza. E ele fala da seguinte maneira, em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. O que ele está querendo dizer? Em todo o macrocosmo, microcosmo, no universo, nos universos, sempre a gente vai ver os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Tudo, as coisas, os seres mais simples, até os mais complexos, existe a interdependência. Ou seja, eu vou botar o óculos, senão eu só vou ver os perispíritos, né? Nós vivemos num regime de interdependência, ou seja, nos dependemos mútua, reciprocamente. Nós somos seres gregários, seres sociais. Bezerra de Menezes, pela psicografia do Chico, numa mensagem de 1969,
que foi publicado em Reformador de 1977, chamado Divulgação Doutrinária. Ele fala assim: vivemos num regime de interdependência total. Todos nós vivemos num regime de interdependência. Nos dependemos. Ninguém vive sozinho. Quando a gente vai comer um alimento na nossa mesa, não é? O pão, por exemplo, Emmanuel fala quantas ações não foram empreendidas até chegar naquele pão. Quantas e quantas pessoas, quantos seres envolvidos, quantos não se dedicaram. Se a gente for pensar nesse sentido, quantos e quantos não colaboram constantemente, diariamente, para que a gente possa ter a vida que tem? Será que a gente já parou para agradecer? Para reparar isso? Emmanuel fala que só pelo fato da gente estar junto do outro a gente deve agradecer. Vamos fazer um exercício? A gente poderia agradecer, por favor, a pessoa que está ao nosso lado? Obrigado. Coração mesmo, obrigado. Gratidão. Joana de Anjos diz que reclamar é perder tempo. E a gente sabe que quando a gente agradece, a gente ganha tempo. Porque é a oportunidade de enxergar com bons olhos. Olhos do espírito, otimistas. Então, enxergar o mundo com ânimo, ouvindo a natureza. Então, nós vivemos nesse regime de interdependência total. E é tão interessante que Bezerra ainda fala que nós sem comunicação não há caminho. Nós só conseguimos ter caminho se a gente se comunicar. Obrigado, querido, de coração. Obrigado. Vocês sabem qual a diferença entre o otimista e o pessimista? Está meio cheio e meio vazio, né? O pessimista vai dizer que esse copo está meio vazio. O otimista vai dizer que ele está meio cheio. Tudo depende do ponto. E o ponto de vista é a vista sobre um ponto. Como é que nós estamos enxergando a realidade? Como é que nós estamos enxergando o mundo? Da natureza humana. Da natureza humana. Exatamente. Isso. E isso vai fazer toda a diferença. Por isso que Kardec fala no capítulo 2 do Evangelho, quando vai dizer que o meu reino não é deste mundo, não é isso? Quando ele vai falar do ponto de vista, no item 5, ele fala, se a gente observar a vida sob um prisma exclusivamente material, a gente não vai conseguir ver a dimensão mais ampla e a gente vai sofrer muitas aflições. No entanto, se a gente observar a vida sob um prisma espiritual, nós vamos perceber que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, as agruras, as dificuldades, os problemas, são percalços naturais que nos servem como desafios e oportunidades de crescimento. Então, esse ponto de vista faz toda a diferença, não é? E aí a comunicação é fundamental para a gente criar ponte de entendimento. É o que a natureza faz conosco o tempo todo. Daí a questão da função também, porque cada um tem uma função. A interdependência, a vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. Veja, os animais e os vegetais, eles se interagem de uma forma perfeita, harmônica, equilibrada. Há uma reciprocidade. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. O exemplo que André Luiz dá. Aí ele vai falar da função. O fruto é o resultado principal da existência da planta. A planta existe para quê? Para dar o fruto. A laranjeira, conquanto possui aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Ela dá a sombra, o oxigênio, essa qualidade de vida e tudo e tal, mas a função principal é exatamente produzir o fruto, não é? Disciplina.
cada vegetal produz um só fruto específico. Não é assim? A laranjeira vai produzir laranja. A mangueira, a goiabeira, a macieira, a pereira. Vocês não sabiam? É interessante. Vocês já viram o pé de maçã e o pé de pera? Já viram? De pera não? A pereira, nunca viu? É tão interessante, né? Eu fui ver, olha, tem aqui no Brasil também, né? Em vários lugares, no sul e tal. E eu só fui ver fora, quando eu fui conhecer Paris, ó, que chique, né? Aí eu fui fazer uma viagem ali, entre Paris e Bélgica, aí tinha os Jardins de Monet. Já teve lá, Carlos? Jardins de Monet. É? Monet? É, Monet. É, com aquelas pinturas lindas, tem a casa dele, tudo, é lindo, lindo. E aí quando eu estava saindo assim, aí eu vi tanto a macieira quanto a pereira. Sabe como é que é o pé de maçã? É como a fruta, é redondinho, interessante. E a pereira, né, a que produz a pera, é tipo a fruta também. Ela é mais assim, faz aquele negócio, depois faz... É tão interessante, gente, a natureza, né? Então, cada vegetal vai produzir um fruto específico, né? Existem infinitas qualidades de frutos, todavia a laranjeira vai somente distribuir frutos, assim como cada uma. Quando eu era criança, eu chupava a laranja, às vezes nem precisava subir no pé, só levantar a mão, pegava a laranja pera, né? Tem aquela laranja pera, descascava e chupava ali. Uma vez eu fiz uma disputa com um colega para ver quem chupava mais laranja. A gente já ficava com a faquinha na mão e ia, né, botava a lixinha ali, ia descascando e chupando. Ele chupou acho que umas 60 laranjas e eu umas 50 e poucos, não dei conta. Ele venceu. E depois, claro, né, como a gente se cedeu, cada um passou mal à sua maneira. Né? Era coisa de adolescente, né? O valor. Cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta, não é assim? Então, o valor que tem. Às vezes você vai comer um mamão, por exemplo, a minha fruta predileta é mamão, como todo dia. Aí você pega um mamão assim, você vê pela cara dele, esse mamão aqui não está nada espírita, né? Acho que não vai dar certo, não. Está pálido, está esquisito, você come, não tem gosto nenhum, bichinho. Aí a mamãe fala, eles pegam um mamão verde, bota na geladeira, congela tudo, aí fica assim oferecendo. É muito diferente você pegar. Aliás, a única coisa que eu roubei na minha vida foi um mamão, quando eu era criança. Né? Eu estava andando sem camisa, só de short, e de pé no chão, descalço, andando assim para o sítio lá. Eu morei numa cidade que tinha 4.000 habitantes. E aí saí andando, e quando eu fui perceber, tinha andado vários quilômetros, bateu a fome. Aí eu olhei assim, tinha a cerca, né? Estava cercado, e o mamão, estava até um pouco de sol e tudo, mas eu fui, não resisti, peguei aquele mamão. Agora eu confesso a vocês que eu não me lembro como é que eu fui comer aquele mamão. Porque não tinha faca, não tinha nada, como é que eu já abri e comia, que lambuzei tudo. A gente quando era criança não tinha essas coisas, né? Subia no pé de manga, chupava a manga lá, jogava o caroço e tudo, as cascas, e você não lavava a mão depois, não palitava o dente, não passava fio dental no dente. Hoje em dia você come um negocinho, tudo, né, cheio de coisa assim. Interessante. Então, antes do homem surgir na superfície do planeta, o vegetal há muito seguia as leis existentes. O vegetal surgiu muito antes do homem. Como usufrutuários do universo, olha lá, como usufrutuários do universo. Ninguém é dono do universo, nós somos usufrutuários. Até dos bens que a gente tem. O senhor pensa que a riqueza que o senhor tem é sua? Não é sua, o senhor só é usufrutuário. Saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Tudo que a gente faz contra a natureza é caminho de sofrimento para quem? Para nós mesmos. Por isso que a natureza é a nossa mãe e nós somos natureza. Aquele filósofo indígena, o Acá é o nome dele, né? Eu lembro assim pelas iniciais. Vamos ler, Ailton Krenak. Ele escreveu vários livros, um deles é Ideias para Salvar o Mundo, alguma coisa assim, né? É na Academia de Letras agora? Oi? Isso é na Academia de Letras, é isso? Né? Foi para a Academia de Letras. Pois é, que beleza, né? E aí ele diz assim, a gente chamar a natureza, a própria natureza de natureza é denominar algo em que a gente se distancia. Porque nós somos natureza. Então ele vai dizer, por exemplo, né, para os povos originários,
O mar, o oceano, o lago, a árvore, o animal são irmãos. Aliás, como faria e fez Francisco de Assis. Segundo alguns, o espírito que mais se aproximou, né, do Cristo, no sentido do amor, foi Francisco de Assis. Depois de Jesus na Terra, Maria foi o espírito mais evoluído, sem dúvida alguma, né? Mas tem esses expoentes como Francisco de Assis com todo o amor no equilíbrio da natureza. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Olha que linda a mensagem de André Luiz. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o fim da encarnação? Por que a gente está aqui encarnado? Para evoluir, para melhorar, para espiar, para provar, cumprir alguma missão. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é: nós todos estamos aqui encarnados porque temos o compromisso, a missão de auxiliarmos Deus na sua criação. É tão bonito isso, como co-criadores com Deus em plano, no nosso caso, no meu caso principalmente, menor. Cocriação em plano menor, como fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A gente vai cocriando com Deus. Então nós temos a responsabilidade de auxiliar. Por isso que a obra de Deus é perfeita, mas não é completa. Esse foi um raciocínio que eu fiz filosoficamente. Porque se ela fosse completa, não teria sentido da gente existir. Deus permite, na sua perfeição, que a obra que é perfeita seja incompleta, para que a gente possa atuar fazendo a nossa parte. A gente poderia dizer: mas Campetti, como é que pode ter algo perfeito que é incompleto? Mas essa incompleteza tem a genialidade de Deus para que o ser inteligente que somos nós, que temos o DNA divino, possamos colaborar dando sentido à própria existência, à própria vida, porque senão não teria razão da gente existir. O que a gente existe? Para colaborar com Deus nesse processo maravilhoso da cocriação. Então carecemos de disciplina. A gente precisa ser disciplinado. Todo espírito evoluído é disciplinado, sem exceção. Não há espírito evoluído que não seja disciplinado. Aí eu pergunto: nós somos disciplinados? Então, o caminho para a perfeição, já que somos perfectíveis, estamos a caminho, é disciplina, que foi o contrato que Chico assinou com Emmanuel. Lá, não é, quando aparece pela primeira vez, vai querer trabalhar comigo, você aceita. Lembra, lá nas margens do açude, lá em Pedro Leopoldo, vocês se lembram, gente? Sim. Vocês se lembram, estão lembrando? Por acaso vocês estavam lá, não? Não, né? Já assistiu, né? Já leu. Esse é o contrato, só tem 3 cláusulas, disciplina, disciplina, disciplina. E é o próprio Emmanuel que vai dizer no livro Fé e Vida que a disciplina antecede, ela precede a espontaneidade. Ou seja, para a gente agir com naturalidade, com um hábito adquirido, antes você tem que fazer força, que é ter disciplina. A disciplina vai nos impor ali, acordar cedo, né? Você é militar? Não, né? Quem é militar aqui? O militar geralmente é mais disciplinado, né? Ou pelo menos você tem meio que imposição da disciplina ali para fazer as coisas, né? Eu, por exemplo, acordar cedo, para mim, é a maior dificuldade, né? Agora acordar de madrugada, quando a gente tem os voos de madrugada, para você também. Mas tinha que acordar, não tinha escolha. Aí vai se disciplinando, né? Você está aposentado agora? Estou, graças a Deus, desde meados de janeiro. Que beleza! Eu estou com a possibilidade de, a partir de janeiro também, já... né, ter a minha aposentadoria. Por incrível, vocês estão rindo do quê? 49 anos de contribuição. 49 não, 39, né? Senão eu teria nascido já contribuindo. Mas 39 anos de contribuição. Que bom, né? Deus quiser vai caminhar para isso. Sem método em nossos atos não demandaremos a luz da frente. Temos que ter método, disciplina, organização, saber estabelecer prioridade, trabalhar com o tempo como aliado. Somos valorizados pelas leis divinas. Sempre as leis divinas nos valorizam. Deus vê o que a gente tem de melhor. Jesus vê o nosso coração, vê a luz que está dentro de nós, na nossa alma, para a gente evoluir. Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade onde estivermos. A gente vale o que a gente faz. Não é assim?
Se nós fazemos o bem, a gente vale muito. Se a gente faz o mal, a gente vai valer muito só lá para frente, quando fizer o bem. Porque Deus nunca condena, mas sempre dá a oportunidade da gente se melhorar. Então a natureza é a nossa mãe. A mãe nos trata com carinho, com acolhimento, com amor. Faz de tudo para nós, como a gente tem a resposta a Kardec para todos nós, nessa questão 705 do Livro dos Espíritos. Oferece tudo o que a gente precisa. Mas como é que a gente trata a mãe? Ultimamente está muito difícil, né? Vai ser muito bom tratar e ela está dando resposta agora. Isso. Está vendo? Então, a gente deve tratar a mãe, que é a mãe natureza, e que nós somos natureza, não dissociando, não separando, como se a gente estivesse fazendo um favor, salvando o planeta vai ser salvo de qualquer maneira. A questão é se nós o seremos na dignidade da filiação à paternidade divina. Será que a gente merece? Então, assim como a gente recebe acolhimento, a gente deve acolher. Assim como a gente recebe amparo, a gente deve amparar. Assim como a gente é auxiliado, nós devemos auxiliar. A natureza está aí para que a gente possa abraçá-la, cultivando-a. O planeta Terra, a Mãe Gaia, pede socorro no sentido de que nós o auxiliemos com responsabilidade. A sustentabilidade ecológica, ela deve se associar à própria sustentabilidade econômica, para que a gente não tenha apenas a vista ou a visão material a ponto de prejudicar aquilo que é o bem essencial para a nossa existência, a nossa própria morada, a biodiversidade, o clima, a vegetação, a água. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Vocês sabem que hoje, quando eu vou fazer a prece no lar, no Evangelho no Lar da Dona Maria, que a gente faz uma parte no Instagram e depois faz a oração só nós, né? Mamãe e eu. E toda vez que eu vou fazer a prece, eu, assim, sempre peço que a gente possa bem aproveitar o dia, fazendo o melhor ao nosso alcance, na relação fraternal e solidária com todos os seres da natureza. Antes eu falava com os semelhantes, embora Emmanuel e Joana de Anjos chamam o próximo todos os seres criados por Deus, que é uma visão holística muito bonita e verdadeira. O próximo semelhante é o nosso irmão, e o nosso irmão, o nosso próximo, é todo ser vivo, que a gente precisa aprender a amar e a respeitar. Então esse carinho, esse cuidado, esse zelo, a biodiversidade, a variedade, a riqueza, tão assim pródiga, tão majestosa, ela é tão benemerente, tão benévola para conosco, que eu gostaria que a partir de hoje, se possível, a gente pudesse olhar a natureza de um jeito diferente. Pudéssemos fazer coisas simples que talvez a gente não pare para pensar, mas olhar mais o próprio ambiente natural. Ouvir o cantar dos pássaros, escutar o barulho de uma água, a gente sentir o ar, a brisa, respirar profundamente olhando para o céu, caminhar nas trilhas que a gente tem, nas calçadas, nos bosques, nos parques. Aqui em Brasília tem várias oportunidades, onde a gente mora, às vezes dá para caminhar como eu tenho essa oportunidade, agradecendo a Deus a benesse da natureza que nos oferta a possibilidade de nós termos um aconchego, um lar. Esse planeta é o nosso lar, que merece ser cultivado com muito amor. A Federação Espírita Brasileira está desenvolvendo uma campanha espírita permanente de conscientização ecológica, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional em 2022, divulgada para o público em 2023 aqui em Brasília, quando teve um Festival da Terra, que foi muito bonito. E hoje, a partir de 2025, nós temos um site
dentro do portal da Federação Espírita Brasileira, só sobre a campanha, que é muito rico, muito bonito, e um programa semanal na FEB Lives de 30 minutos, toda quinta-feira, das 19h30 às 20 horas, para quem quiser acompanhar. A nossa parte nós estamos tentando fazer, mas tem muita coisa para fazer e a gente precisa fazer muito mais. Então, o cuidado com a preservação, o olhar para o outro com respeito, um animalzinho que a gente pode salvar, pode abrigar, pode tratar com carinho, a planta que a gente cuida com zelo, com amor, ela que nos dá tanto, a gente poder ter esse olhar de gratidão a Deus, observando a natureza e certamente propiciando a possibilidade de que todos nós sejamos felizes numa vivência harmônica, equilibrada, fraternal e solidária, porque é assim que Deus quer que seja. E nós precisamos cumprir a vontade de Deus para que sejamos felizes. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, porque fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Muito obrigado pela atenção e pelo acolhimento.